Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos a missa vespertina da festa do Corpo de Deus. Como sabemos, em Portugal e em muitos países, a quinta-feira do Corpo de Deus é feriado, mas aqui no Canadá não é, e portanto transfere nos países onde não é feriado, na quinta-feira do Corpo de Deus, transfere-se para o domingo. Mas nós já celebramos o Corpo de Deus, a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia na quinta-feira passada, mas vamos hoje associar-nos à Igreja do Canadá, que celebra a festa do Corpo de Deus neste fim de semana. E também vamos lembrar, missa de sétimo dia, da nossa irmã Ana Rosa Sousa Oliveira. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que pelo mistério pascal do vosso Filho consumaste a obra da salvação humana, fazei que, anunciando neste divino sacramento a morte e a ressurreição de Cristo, sintamos crescer em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão, dizendo: Abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. E Abrão deu-lhe a dízima de tudo. Palavra do Senhor. Cálice
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o a memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comeres deste pão e beberdes deste cálice, anunciarás a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: Manda embora a multidão para ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num local deserto. Disse-lhes Jesus: Dá-lhes vós de comer. Mas eles responderam: Não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram de facto uns 5.000 homens. Disse Jesus aos discípulos: Mandai-os sentar por grupos de 50. Assim fizeram e todos sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu-os aos discípulos, para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados, ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Vamos sentar. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje, ou melhor, vespertinamente, celebramos a festa do Corpo de Deus, que amanhã faremos uma procissão em redor da nossa igreja ao Corpo de Deus, em honra do Cristo Eucarístico, sacramentado no pão e no vinho. O Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus manda, nas suas pregações, manda dar comida àquele povo que andava atrás de Jesus, a ouvi-lo, porque a sua mensagem era uma mensagem que cativava. E este milagre da multiplicação dos pães foi uma catequese para nos explicar o grande milagre que iria acontecer com o corpo e sangue de Cristo.
E é este mistério eucarístico que nos acompanha ao longo de toda a história da salvação e da Igreja. São Paulo aos Coríntios, esta carta de São Paulo aos Coríntios é do ano 57 da nossa era. Nós sabemos que os anos a partir de Cristo foram calculados por um monge do século VI, inglês, de Inglaterra, que é muito venerado pelo povo inglês, calculou os anos a partir de Jesus Cristo. E esta carta é de São Paulo, é do ano 57, e diz: irmãos, eu recebi do Senhor que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós, fazei isto em memória de mim. E é este o centro da nossa fé. Nunca a Igreja, ao longo de todos os séculos, se desviou da Eucaristia. Já houve muitos ataques à Eucaristia ao longo dos séculos, mas nunca a Igreja se afastou de celebrar a Eucaristia. Desde Emaús, em que 2 apóstolos iam desanimados porque Cristo tinha morrido, estava na cruz e tinha sido sepultado, e eles iam desanimados para Emaús, e foi na partilha do pão daquele viajante que se pôs a caminho com eles, que eles reconheceram o Cristo ressuscitado por estas palavras, as palavras que ele pronunciou. Só aí é que se abriram os olhos. Diz a tradição da Igreja que um destes homens e um destes discípulos que iam a caminho de Emaús era o tio de Jesus, Cleófas, irmão de São José, que nunca teve a coragem de levantar a cara, a levantar a cabeça para olhar para a cara daquele viajante, tão desanimado que ia, sendo o próprio tio de Jesus, completamente desterrado, desanimado, frustrado. E é na partilha do pão que ele reconhece Jesus e que voltou a anunciar aos outros discípulos Cristo, que o seu sobrinho estava ressuscitado, estava vivo, porque lhes tinha aparecido. E desde esse momento, é sempre na partilha do pão, e do vinho, do cálice, que é o centro da nossa fé. É bonito nós vermos, por exemplo, em Portugal, na última quinta-feira, tantas terras com tantas grandes procissões ao corpo de Deus. Deus queira que aquelas procissões não sejam mero folclore. Muito bonitos aqueles tapetes, muito bonitos, aquele trabalho todo, e certamente quem o faz fala com fé. Mas quem está ali ao redor, e mesmo os políticos que vão àquelas procissões, e houve até cenas um pouco lamentáveis, que todos os anos há, porque não sabem, não têm noção da presença real de Cristo. Mas Deus queira que o amor continue. Nunca nos podemos esquecer, como povo português, que o nosso primeiro rei, o primeiro, Dom Afonso Henriques, um grande homem de fé, que desde a Batalha de Ourique, e Ourique não é aquela vila do Alentejo, mas um campo à beira de Guimarães, uma batalha terrível, em que Afonso Henriques rezou profundamente e transformou-se num homem de fé. Por isso temos na nossa bandeira a cruz, as chagas de Cristo, as 5, as 30 moedas com que Judas recebeu por entregar Jesus. Está tudo na nossa bandeira e mantém-se, Deus queira, por muitos anos, desde essa parte, aquilo que mudaram a República, aquilo que mudou foi a cor do azul e branco para o verde e vermelho,
De resto, o centro continua a mesma bandeira desde o princípio, com umas pequenas nuances, mas continua a expressar a mesma fé. No corpo de Cristo, o corpo eucarístico. Nós temos aqui uma exposição, e eu sei que nós os portugueses, não só os portugueses, mas nós os portugueses somos um bocadinho adversos à novidade. E estamos muito bem com aquilo que acreditamos, com as nossas certezas e ponto final. Temos aqui este miúdo, Carlo Acutis, beato, e que vai ser proclamado santo muito em breve, que partiu com 15 anos com leucemia, desde a sua primeira comunhão nunca mais faltou à Eucaristia. E dizia frases na internet depois os amigos da mesma idade: a Eucaristia é a autoestrada para chegar ao céu. É para mim a autoestrada para chegar ao céu. E dizia mais, dizia frases de um adolescente, dizia assim: Deus me permita que eu seja original e que não seja uma fotocópia. E o que é que ele queria dizer com isto? Não ser uma fotocópia. Nós andamos muitas vezes preocupados com aquilo que os outros dizem, com ficar bem na fotografia, ficar bem na imagem, muito importante, preocupados com aquilo que os outros julgam de nós, e não procuramos a essência daquilo que somos, daquilo que Deus nos projetou. E ele, o Carlo Acutis, um miúdo, teria este ano 33 anos, se fosse vivo, e toda a gente pode ir à internet e ver, porque esta exposição é sobretudo para os mais novos e para que vós faleis, e vão à internet ver o trabalho, a recolha que ele fez dos lugares do mundo onde houve milagres da Eucaristia. Um deles foi em Santarém. Quantos portugueses é que sabem que houve um milagre eucarístico em Santarém? Eu já estive, mas não sei quantas vezes à porta, mas a igreja estava fechada, e até com aquelas conversões todas em Portugal, as igrejas não podem estar abertas, e portanto estão fechadas. Nunca tive a honra, nunca tive o gosto de entrar, mas em Santarém está um milagre da Eucaristia. E como é que aconteceu? O bruxedo, alguém mandou uma senhora tirar uma hóstia, raptar uma hóstia. Já está a acontecer aqui nas nossas igrejas. Aqui no Canadá, nos funerais, é por isso que eu peço sempre a alguém inglês que venha dizer: a comunhão é para os católicos. Não é preciso ficar bem na imagem e fazer de conta que vais receber o pão para fazer as patifarias. É por isso que eu aqui já digo, porque há pessoas que não têm noção nenhuma do que estão a fazer. Na Eucaristia, Cristo disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tu podes dar as desculpas que quiseres, mas estas são as palavras, isto é a nossa fé. E São Paulo, na segunda leitura, diz-nos: eu transmito-vos aquilo que recebi. E desde o princípio foi sempre na Eucaristia. Em Santarém, aquela senhora foi induzida a levar uma hóstia para casa, para que aquela senhora fizesse lá os disparates, e escondeu no armário a hóstia num paninho branco. Ela foi respeitadora e colocou no armário a hóstia. E durante aquela noite, a luz do armário e o sangue a brotar. E aqui está tudo por casos. Cada caso está em inglês e está em português. Cada caso. Lá na capela está Santarém. Lá ao fundo está um dos primeiros em Itália, um sacerdote que perdeu a fé na presença real de Cristo, e quando estava a celebrar a missa, aconteceu um milagre. Um sacerdote. Em Espanha, um militar
Nós sabemos, quem sabe um bocadinho de história, como foi a Guerra Civil em Espanha, em a perseguição à Igreja, a perseguição aos católicos, perseguição a tudo. E um soldado derrubou as hóstias do sacrário e pisou-as e fez 3 buracos, por acaso. As suas botas de soldados daquela altura fez 3 buracos, e desses buracos começou à vista de todos a sair sangue. E é isto que o Carlo, um miúdo que antes de partir, um amor tremendo à Eucaristia, um amor extraordinário, que é para nós um modelo, recolheu em todos os lugares do mundo. Eu convido-vos, mesmo quem está em casa, a visitar a nossa igreja todos os dias, das 9 ao meio-dia, das 4 às 7 estará a igreja aberta, para que percamos um pequeno tempo, e nos centralizemos num ou noutro milagre. Este trabalho que está aqui foi feito pelo Santo Carlo Acutis. Não foi feito por mim. Foi feito por aquele jovem que hoje teria 33 anos, que fez na internet. E é uma chamada de atenção. Se não quiseres vir à igreja, tu na tua internet, estão aí os sites. Eu até na folha, coloquei na folha da agenda do domingo, os sites onde se pode ir consultar. E falemos disto, porque o dom da Eucaristia, o dom maravilhoso da presença real de Jesus Cristo. Para terminar, eu já disse várias vezes aqui na igreja, que nos últimos 500 anos, tem havido grandes perseguições à Igreja Católica. Tem sido tremendo. E reparemos nas datas. 1517 foi quando Lutero, que era contra a Eucaristia, assinou o tratado na Alemanha, em Göttingen, contra a Igreja Católica. 1517. Nesse ano, Nossa Senhora apareceu em Espanha, Nossa Senhora do Pilar. Em 1717, foi o ano da assinatura da maçonaria em Londres. Nossa Senhora teve aquela revelação no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Em 1917, a assinatura do comunismo na Rússia, em outubro de 1917, Nossa Senhora começou a falar em Fátima, em maio. Apareceu em Fátima Maria. E em Fátima há 2 ciclos. Há o ciclo do anjo, que deu a comunhão a Francisco e a Jacinta, e há o ciclo de Mariano. Porquê? Porquê 1517? Porquê 1717? Porquê 1917? São datas incontestáveis. Ninguém as pode contestar. Em 1517, Lutero fez a proclamação em Göttingen, Alemanha, a publicação dos evangélicos contra a Eucaristia. Em 1717, a maçonaria na Inglaterra, porque a maçonaria começou como sendo um grupo de pedreiros que andavam à volta a trabalhar na Catedral de São Paulo, em Londres, e depois, quando passou para a França, é que tomou, mas foi tipo uma espécie de sindicato, que hoje é tudo clandestino, é tudo encoberto, ninguém sabe o que fazem, nem o que dizem, só eles. E em 1917, a Eucaristia está sempre no centro. Lembrar, a grande maioria dos portugueses aqui são oriundos de zonas marítimas, tanto lá no norte de Portugal,
onde a nossa irmã Ana, que nós celebramos missa de 7º dia hoje, era oriunda. Lembramos os homens que partiam para o bacalhau da pesca. E os dos Açores, também um povo muito ligado ao mar. Em todas as naus dos portugueses, sobretudo dos primeiros séculos, o capitão levava a Eucaristia. E quando havia tempestades no mar, ia o comandante ia buscar a Eucaristia para o meio da tempestade, para o centro da tempestade. Nós fomos sempre um povo tremendamente que amamos Cristo Eucarístico. A procissão do corpo de Cristo faz-se em Portugal desde os primeiros momentos da nossa história. E hoje estamos a precisar de milagres. Que o Senhor nos conceda milagres. Para a falta de fé. A maioria dos pais, a maioria das famílias nem sequer se interrogam com os seus filhos e a educação dos seus filhos. Nada. Eu não sei o que é que isto vai dar. Eu não sei porque há conceitos que não se percebem. O conceito da liberdade, ninguém sabe o que é a liberdade. Normalmente, no mundo de hoje, eu fui aprendendo ao longo dos tempos, que há certos grupos, quando falam numa coisa, querem precisamente o contrário. Não acrediteis muito naqueles que falam muito de liberdade. Eles querem-nos tirar a liberdade. Não acrediteis muito naqueles do mundo que falam da verdade. Eles querem viver na mentira. Hoje no mundo é o contrário. Tudo aquilo que se diz, o objetivo é precisamente o contrário. E muitas famílias não estão a ver isso. E afastar os nossos jovens do mistério do corpo e sangue de Cristo, afastar as nossas famílias do corpo de Cristo, não sei. O barco pode entrar em deriva, e está a entrar muito em deriva. Confiamos em Deus que nos dê a graça de nos tornarmos fiéis e, repito, convido-vos a olhar para estes milagres, porque são muito mais. Este ano, porque colocamos estes, para o ano colocaremos outros, que todo o trabalho de um santo. A recolha foi feita por um santo, que vai ser o padroeiro da internet, porque o seu trabalho, o primeiro, foi falar de Cristo Eucarístico aos outros jovens na internet. Foi aí que Carlos Acutis começou a falar na internet, quando começaram os chats de diálogo, e a maioria dos pais não sabe o que é que os filhos fazem nos seus quartos. A maior parte dos pais hoje não sabem, e até há gente aí encarregada da educação a dizer que é tirar a liberdade ao menino ou à menina entrar no quarto, o pai e a mãe, para ver o que é que eles estão a fazer. Há aí gente a dizer isto, quando a autoridade máxima de uma família é o pai e a mãe. Eu gostava de saber se os nossos descendentes, os portugueses, sabem tudo o que os seus filhos fazem nos quartos, porta fechada, ligados ao mundo, sem saber de nada. Carlos Acutis era a dialogar com outros através na Eucaristia, no diálogo sobre o dom da presença real de Cristo na Eucaristia. Convidamos a todos, sobretudo quem tem internet, a ir e ver este trabalho magnífico que ele fez, esta recolha, todos os dados, e nós portugueses, os imigrantes, sobretudo quando formos a Portugal, não tenhamos receio de ir passar por Santarém e visitar o milagre eucarístico de Santarém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus,
essencial, ó Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Irmãs e irmãos, oremos a Cristo Senhor, pão vivo descido do céu, hóspede invisível do nosso banquete, e digamos, iluminados pela fé: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus, da Virgem Maria, sacerdote único do Altíssimo, ensina a Igreja a celebrar a ceia pascal. Oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, pão vivo que desceu do céu, seja o alimento dos seus discípulos. Oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, médico celeste e remédio imortal, cura os doentes e dê esperança aos pecadores. Oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus, da Virgem Maria, verdadeiro Rei da paz e da justiça, extinga as guerras e ensina ao mundo o seu amor. Oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus, da Virgem Maria, que prometeu ficar conosco para sempre, nos leve um dia a participar na sua glória. Oremos, irmãos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantarei ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha proteção. A Ele devo a minha liberdade. Cantemos ao Senhor que se revestiu
Sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje nos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ao celebrarmos o memorial da nossa salvação, humildemente vos pedimos, Senhor, que este sacramento de amor seja para todos nós sinal de unidade e vínculo de caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos fortalece, e o seu sangue, por nós derramado, é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, para que nós, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos da vossa serva, Ana Rosa Sousa Oliveira, a quem chamaste para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo tão parte na ressurreição.
Lembrai-vos também dos seus outros familiares, marido e pais, irmãos, conhecidos, todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Antes de partirmos, amanhã teremos a procissão do Corpo de Deus em redor da igreja, com a comunidade da missa às 11 horas em inglês. Portanto, haverá os círios. Eu sei que de algumas pessoas que me telefonaram esta tarde que querem levar um círio na procissão, e nós agradecemos, para honrar Jesus Cristo, sacramento. Também já temos quase todos os homens para levar o pálio. O pálio foi uma oferta da paróquia, chegou muito pouco antes da pandemia, mas nós vamos usá-lo amanhã em louvor do Santíssimo Sacramento. Consta que há aí muitos católicos, ainda não vi ninguém da nossa comunidade portuguesa, mas de católicos de outras comunidades, muito zangados com a Igreja, terem fechado a Igreja na pandemia, e que agora estão zangados. Ouvi isto. Estão muito zangados com a Igreja, de terem fechado a Igreja. Se não tivessem fechado as igrejas, com aquilo tudo que por aí houve, com essas coisas todas, o que teriam feito à Igreja? Pronto, eu não sei, que cada um tem as nossas razões, temos as nossas razões. Eu não quero dizer que esteja certo uma coisa ou outra. Aquilo que quero dizer é que nós às vezes temos que ter caridade. E eu aqui na nossa igreja, Our Lady of Fatima Church em Kingston, nunca deixou de haver de missa. E Deus deu uma graça, celebrei muitos domingos sozinho. E foi por isso que começou o YouTube. Eu nunca deixei. E a Eucaristia, com a presença ou não, nós celebramos a Eucaristia, o sacerdote é de serviço, com a comunidade, tenha ou não a comunidade. Eu, francamente, não compreendo, porque há estes aproveitamentos e nós católicos deixamos-nos levar. Agora, se nós não tivéssemos fechado a igreja, seriam os ataques. Agora vão atacando de outra maneira. Olhai, até fecharam as igrejas. Estejamos atentos e amemos Jesus Cristo e deixemos de conversas. Deixemos de conversas. Se fosse uma coisa era uma coisa, se fosse outra era outra. Portanto, eu, padre, nunca deixei de celebrar. E também nunca deixei de dar a comunhão na boca. Tive muitas pressões, muitos telefonemas. Também nunca deixei. Na vida, há um preço a pagar por termos fé. E hoje muitos intelectuais, muita gente do saber, não tem fé, não mostra a sua fé, porque tem um preço a pagar. Não é bonito na sociedade, mas olhai, também há outro preço a pagar para quem não tem fé. Não se iludam que o preço maior, que é este de mostrar que temos fé cá neste mundo, o preço maior está do outro lado. Porque nós andamos para aí enganados, para agradar aos, não sabemos a quem, e temos medo do preço a pagar no nosso mundo. Não é esse o preço que tu deves ter medo. Tu deves ter medo do outro preço. Também na próxima sexta-feira é o dia de São João e é o dia do Sagrado Coração de Jesus. É uma grande devoção que nós devemos à França, a França que também Deus nos perdoou nos últimos 200 anos, mas pronto. Mas é uma grande devoção que nós devemos à França, à religiosa em França e aos franceses. Nós faremos aqui um pequeno altar ao Sagrado Coração de Jesus na nossa igreja. Temos ali uma imagem, é o dia de São João, e no domingo, como está aqui no boletim, teremos uma comissão, a Comissão do Senhor Santo Cristo, dos Milagres, que vai fazer algo para o São João. Eu agradeço que todos colaborem. Mas amanhã, então, teremos a procissão do Corpo de Deus, e eu repito, o preço que hoje vivemos com medo, com vergonha do mundo, daqueles que não têm fé, esse não é o preço
que nós devemos ter medo, é do outro. E vamos terminar e que o Senhor nos abençoe, nos dê força. Oremos. Santificai-nos, Senhor, por esta participação na mesa celeste, de modo que a comunhão do corpo e sangue de Cristo fortaleça em nós o vínculo da caridade fraterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê paz e que o Senhor vos acompanhe.